Hoje nós leremos os capítulos 4, 5 e 6 de 1 Crônicas. Estes também foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã: Jesiel e Ismaí de Baz. A irmã deles chamava-se Azelopone. E ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve duas mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu a Uzã, Éfer, Temene e Astare. Estes foram os filhos de Naará. Esses foram os filhos de Elá: Zerete, Zoar, Etinã e Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Aarel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoe-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Quelub, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazé e Teína, fundador de Irnaás. Esses habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz: Otoniel e Seraías. Estes foram os filhos de Otoniel: Atate e Meonatai. Meonatai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Gearazim, que recebeu esse nome porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné: Iro, Elá e Naam. O filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealelel: Zif, Zifa, Tíria e Azareel. Estes foram os filhos de Esra: Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isba, fundador de Estimua. Sua mulher, Judia, deu à luz a Jered, fundador de Gedor, a Abi, fundador de Socó, e a Jecutiel, fundador de Zanoa. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naam. O pai de Keila, o Garmita, e Estimua, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simão: Aminon, Rina, Beneanã e Tilom. Estes foram os filhos de Ize: Zoete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá. Pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, de Joaquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Saraf, que governavam em Moabe e em Jazub-Leim. Estes registros são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei para quem trabalhavam. Estes foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jarib, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Mibizão, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma: seu filho Amuel, pai de Zacor, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas os seus irmãos não tiveram muitos filhos, por isso todos os seus clãs não se igualam em número à tribo de Judá. Eles viviam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormaz, Iclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saarim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etã: Ain, Rimon, Toquém e Azan, com todos os povoados ao redor delas, até Baalate. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico: Mesubabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel, também Elionai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesmiel, Benaia e Ziza, filho de Sif, neto de Alon, trineto de Sinri e tetraneto de Semaías. Esta é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito e por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos,
pois havia pastagens para os seus rebanhos. E 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Cefarias e Uziel, filhos de Izi, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até hoje. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palo, Esrom e Carmi. Estes foram os descendentes de Joel. Seu filho Semaías, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaías, pai de Baal, que foi o pai de Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele, de acordo com os seus clãs, alistados conforme os seus registros genealógicos. Jeiel, chefe Zacarias, e Belá, filho de Azaz, neto de Sema, bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto, que se estende na direção do rio Eufrates, pois os seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã, Safã o segundo, os outros foram Janai e Safate. Estes foram os parentes deles por famílias: Micael, Mesulão, Seba, Jorais, Jacã, Zia e Eber. Eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade, e trineto de Micael, que foi filho de Jesizai, neto de Jado e bisneto de Buz. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e seus povoados e em toda a extensão das terras da pastagem de Saron. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados Getur, Náfis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros, e muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o Monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes de famílias. Mas foram infiéis com o Deus dos seus antepassados e se prostituíram seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Assíria, a levar as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para Ala, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Anrão: Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abizua, Abizua gerou Buque, Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimaas,
Aimaas gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías e Seraías gerou Jeozadaque. Jeozadaque foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, que foi pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeaterai, de Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Assir, pai de Elcana, pai de Ebiasaf, que foi o pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul, de Elcana, Amazai, Aimote, e Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, que foi o pai de Samuel. De Samuel, Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, pai de Simeias, pai de Agias, que foi o pai de Asaías. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministravam o louvor diante do tabernáculo da tenda do encontro até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam junto com seus filhos. Dentre os coatitas, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Dentre os Meraritas, à esquerda de Emã, parente dos Meraritas, ficava Etam, filho de Quise, filho de Abde, filho de Malu, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Ibani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari e filho de Levi. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios no altar do holocausto, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de propiciação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão, o seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Abizua, pai de Buque, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Maás. Essas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nela habitarem. Dentre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dado Hebron em Judá com suas pastagens ao redor, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam Hebron, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estimoa, Ilém, Debir, Azan, Jutá e Bet-Semes com suas respectivas pastagens. E da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote com suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Sacar, de Aser e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon.
Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades, com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhe foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio, nos montes de Efraim, e Gézer, Joquimeão, Bet-Horon, Aijalon e Gat-Rimon com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades do clã, na metade da tribo de Manassés, Golã e Bazã, e também Asterote, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Sacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Azer, Mazal, Abdom, Ucoque e Reobe, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, Amon e Kiriataim, com suas respectivas pastagens. E estas foram as cidades que os outros meraritas receberam da tribo de Zebulon: Rimon e Tabor, com suas respectivas pastagens, da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer, no deserto, Jaza, Quedemote e Mefaate, com suas respectivas pastagens, da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, Manaim, Esbom e Jazar, com suas respectivas pastagens.